especial. Mas Efésios capítulo 3, Paulo está orando pela igreja. Não só pela igreja de Éfeso, mas por você e por mim. A igreja do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Você recebe esse nome, do Pai. Eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Diga amém. Para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém? Senta, por favor. Hoje nós vamos cear. E a ceia do Senhor é uma janela que nos mostra dentro do reino de Deus. Não sei como é que é a sua curiosidade. Quando você vai passando, tem uma janela aberta, a cortina aberta também. Então, uma vontadezinha de dar uma espiadinha na cor da sala, se os móveis estão arrumados. Existe isso em você também? Ou eu sou o único que tem essas intenções, essa curiosidade? As coisas nos chamam a atenção. Já tarde eu estava em casa, aí o telefone tocou. E uma moça falando em francês, perguntando se podia vir ao culto. E aí eu falei, meu Deus do céu, está aqui o meu teste para o francês. Que coisa boa. E eu perguntei a ela se queria um ponto para ouvir o culto em francês. Ela disse, não, eu quero falar em português. Eu disse, glória a Deus, o meu teste não é hoje. E a Daphne está ali, de alguma forma, está espiando a igreja. O culto hoje é a janela que ela espia a igreja. Outros visitantes também o fazem. E se alguém precisa, por favor, de um ponto para ouvir uma tradução em francês, alguém vai se disponibilizar lá atrás, tá? Fernanda está ali pronta para começar o ministério dela de tradução simultânea. Quem precisar de um ponto para ouvir em francês, por favor, também se manifeste. Mas uma janela, algo que nos faça ver dentro. A ceia do Senhor é essa janela. Como o culto hoje para Daphne, para conhecer a igreja, como muitas vezes uma janela, né, nos faz ver o que tem ali dentro. A ceia mostra dentro do reino de Deus de forma simples e sublime, para nós enxergarmos a beleza, a majestade, a grandeza do que tem dentro do reino de Deus. E quem olha pela janela, quem olhasse pela janela, naquele dia da ceia, eu não sei se ficaria espantado pela simplicidade, se ia perceber a profundidade. Os textos que nós lemos fala de altura, profundidade, largura, fala de imensidão, de dimensões. Mas nas poucas palavras de Paulo aqui no versículo 18, ele faz uma abrangência do que é o Evangelho. Ele fala de largura, comprimento, altura, profundidade. A largura, abarcando todo o ser humano, independente da etnia, todos os povos. A Daphne é uma mistura de francês com umas 3 etnias ali, que eu não lembro mais. Mas todos os povos, línguas, nações, e nossa cidade é uma cidade multicultural, e ela mostra a largura do reino de Deus. Agora imagina as mulheres citadas na Bíblia. Só para a gente lembrar, Eva não tinha nacionalidade, ela era simplesmente Eva, ali no jardim do Éden. Aí lá vem Ruth, a Moabita, lá vem Raabe, a Cananeia. E aí lá vem Meire Guimarães de Edmonton. Entre tantas outras etnias que a Bíblia mostra, você está incluso nela. Comprimento, largura ou comprimento, a abrangência do Evangelho.
Jerusalém, Judéia, Samaria, e passou pelo Brasil, e aí vem aqui no Canadá, e estica pelos confins da terra. A Bíblia cita a Etiópia, a Líbia, a Espanha, faz alusão a reinos. Nabucodonosor viu reinos e poderes que nem existiam ainda. Ele via Roma lá na frente com um poderio que ele não acreditava, que o reino dele pudesse ser destruído, desmontado, e que viesse depois aqueles povos. Mas tudo isso pré-anunciava o grande reino que viria, naquela pedra lançada sem mãos, na visão que o rei Nabucodonosor tem, e que Daniel revela, interpreta para o rei, aquela pedra lançada sem mãos que no pé daquela grande estátua faz ruir tudo, e aí o rei fica pensando, o que será agora? Será agora aquilo que nós espiaremos hoje na ceia do Senhor. O reino de Deus, essa largura, profundidade e altura. O que significa a altura? A altura significa que ele vai conduzir a todos, você e eu, sem distinção, à presença do Senhor. E aí, através de Cristo, nós vamos subir. Através de Cristo, nós já estamos em Cristo Jesus, nós já estamos nas regiões celestiais, já estamos com o Senhor. Lembra do sonho de Jacó? Nada tinha acontecido ainda. Eram meninos fugindo de casa, morrendo de medo do irmão, morrendo de medo de morrer, apesar de ter já 40 anos em média, era um menino, porque ainda não tinha crescido na fé, não tinha subido um degrau na escada. Mas ele viu uma escada que saía da terra, ia até os céus, anjos subiam e desciam por aquela escada. Então nós vemos essa coisa da altura. E aí Josué fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Paulo fala ao carcereiro lá em Filipos, se você crer, você e toda a sua casa serão salvos. A altura é exatamente essa condução. O Senhor vai nos conduzir a um lugar tão especial em Cristo Jesus. E profundidade, porque a remissão, a restauração, o resgate do ser humano vai gerar uma mudança. Ele nos tirou do lamaçal do pecado, do reino das trevas, e nos colocou no reino do Filho do seu amor, pelo perdão dos pecados, pela obra da cruz, pelo poder do sangue derramado na cruz, nós somos transformados. A promessa era, dar-te-ei um novo coração. Eu vou tirar o coração de pedra, o coração endurecido, e colocarei um coração de carne, um coração que sente, um coração que tem comunhão. A profundidade da transformação, da mudança que acontece no coração de um homem, de uma mulher, que encontrou o Senhor, é algo tremendo. O que disse, o que sentiu o filho pródigo? Levantar-me-ei? Irei para o meu pai e lhe direi, pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado seu filho, faça-me como um dos seus jornaleiros. Qualquer lugar aqui em volta dessa mesa, qualquer lugar em volta dessa casa é melhor do que em outro lugar. E Davi disse que um dia na presença do Senhor é melhor do que 1000 anos fora dali. A profundidade da ação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher. E nós vemos aqui no texto sagrado, quando ele pergunta da largura, comprimento, altura, profundidade. Mas o que estamos mesmo celebrando? Além das medidas do reino de Deus, nós vamos encontrar, nós vamos ver na história, e que está presente ali naquela olhada pela janela, em Jesus e os seus discípulos, era apenas ele e 12. Não era a multidão que Apocalipse fala, era apenas ele e 12. Nós vamos encontrar ali Deus enviado em missão, enviando em missão. E você estava naquela mesa, porque hoje, quando sentamos para cear em volta da mesa do Senhor, nós estamos de alguma forma naquela mesa. E Deus está mais envolvido com a obra missionária do que nós. Deus nos mandou para uma cidade multicultural. Eu vou te explicar por quê, irmãos. É muito difícil hoje para a igreja no Brasil fazer o que fazia antes. Pegar um sujeito, mandar para o seminário, trazer de volta, preparar e depois enviar lá para o campo missionário e ficar cuidando dele a partir lá do Brasil é muito difícil. E você está aqui.
num lugar multicultural. Na minha sala, nos mês passados, já falei com vocês, entre 25 pessoas éramos 15 nacionalidades. No seu prédio deve ter 3 ou 4, no mínimo, se for um prédio só de vizinho, de etnias próximas. Mas Deus, envolvido com missões, Ele se envia quando o homem pecou, a humanidade pecou. E ele podia pensar, pecaram, erraram, desobedeceram, tchau. Eu criei e agora, enquanto a máquina funcionar, funciona. Quando parar, parou. Deus não é assim. Um relojoeiro maluco que deu corda e largou para lá. Ele veio ao encontro do homem, sabendo o que tinha acontecido, faz a pergunta mais interessante. Adão, onde estás? Eles sabiam onde Adão estava. Adão aqui não sabia. Adão estava perdido. A pergunta é, Adão, você sabe quando você está perdido? Onde você está, Adão? Nessa pergunta profunda, irmãos, maravilhosa. Ele que sabia exatamente o que tinha acontecido e podia não vir atrás, ele vem e já vem com solução. Ele vem e naquele momento, querido, daquela conversa tão profunda, tão dolorosa, tão doída, de separação, de expulsar, de falar da morte. Mesmo morrendo espiritualmente, mesmo naquele processo todo, Adão e Eva não tinham noção do que era morte. E para tentar diminuir o impacto do pecado, eles vão lá e pegam folha de figueira e se cobrem. Imagina 3 folhinhas cobrindo um sujeito do tamanho do nosso baterista especial dessa noite, convidado especial da bateria. Imagina um daquele tamanho com 3 folhinhas de figueira, você não, tentando cobri-lo. É isso que acontece quando tentamos encobrir o pecado. Folhinha de figueira que, por mais que seja folha, por mais que você corte toda a figueira, ela vai murchar amanhã e não tem chance de você estar coberto. Nenhuma ação humana vai resolver esse problema. Então, naquele momento, o Senhor mostra para eles o que é a morte. Alguns animais, ou um animal, teve que morrer para que o Senhor realmente cobrisse, colocasse um vestimento. Porque os olhos deles se abriram, eles de repente, o corpo do outro, a nudez do outro era um problema. Um grande problema, como hoje é. E aí, isso com a mente confusa pelo pecado, isso com o mal dominando a mente, a nudez vai ser sempre um problema, um eterno problema, mas naquele momento o Senhor mata. A morte entra literalmente. E o coro de animais cobrem Adão e Eva, ainda não de forma definitiva no sentido do que significava a morte, mas também naquele momento a Trindade, Deus que está ali comprometido com o relacionamento, naquele momento de alguma forma o Filho sabe o que vai lhe acontecer, porque antes da fundação do mundo ele se entrega, ele vai à cruz por nós antes da fundação do mundo, sabendo de tudo que aconteceria, mas ele sabia que valeria a pena, porque hoje você estaria aqui para celebrar, para uma celebração tão especial, tão profunda, tão linda, quanto é a ceia do Senhor. Ele foi crucificado antes da fundação do mundo para nos fazer de novo santos diante dele em amor, segundo a palavra do Senhor Jesus. Mas esse Deus que se envia e que te envia para um país multicultural, para uma vizinhança com tantas nacionalidades, ele veio depois ao encontro de Caim. Caim estava com o coração endurecido. O coração magoado, estava com raiva, com muita raiva. E ele chega e fala em Gênesis 4:6, Caim, por que estás tão furioso? E o texto que nós lemos assim, numa passada de olho, queridos, eu não sei quanto tempo Deus deu a Caim, para Caim pensar e repensar. Caim, por que estás tão furioso? Era um adulto. Era um homem que estava deixando o mal entrar no seu coração, e ali fazer um ninho, e estava enraizando, e o Senhor vem e pergunta, Caim, por que essa fúria? Ao invés de arrependimento,
ao invés de reconhecer que poderia trazer um culto que agradasse ao Senhor, ele enche o coração de fúria contra o seu irmão. Abel era o culpado por ele estar assim. Quem é culpado desse sentimento que te arruina a alma, que te tira o sono, que te adoece, que faz seu nível de humor subir e descer? Quem é o culpado? Quem é o seu Abel? Quem é que você quer matar? O Senhor chega e fala: por que está tão furioso? Tem um sentimento aí, se você não controlar, ele vai te matar. Sabe o que Caim faz, queridos? Ele não responde ao Senhor. É terrível quando conversamos com alguém que não responde. Silêncio é uma resposta terrível. E Caim dá essa resposta a Deus. E como ele não se abre, não se derrama para o Senhor, a raiz da amargura vai aprofundando na alma de Caim, até que o inevitável acontece. Caim tinha certeza absoluta que a única maneira de ser feliz era matar Abel. Quando não nos abrimos, queridos, para uma ação que o Espírito Santo quer fazer em nosso coração, para as perguntas que a palavra de Deus nos faz, ou quando nem sabemos quais são essas perguntas, porque não lemos a palavra, não atentamos para o que Deus está fazendo em nossas vidas, nós ficamos mais furiosos, ou mais medrosos, ou mais... E aí esses sentimentos vão aumentando, mas a iniciativa missionária de Deus, Caim não respondeu. Não respondeu. Mas eu posso pensar em Jonas, o missionário. Jonas é um de nós, enviado sem o devido preparo. Como que assim que eu sou missionário, se o Senhor não me fez passar por algumas etapas, e agora eu estou aqui em Nínive, e agora eu vim falar para eles que o Senhor é Deus poderoso, que eles estão em pecado, então mate esse povo. A fúria de Jonas era parecida com a de Caim. Ele queria matar. Ele queria que esse outro, que de alguma forma o ofendeu, porque os ninivitas eram um exército forte, uma nação poderosa, que estava dominando a terra, que já havia passado por ali, matado alguns parentes dele lá muito distante, e ele os odiava. Eu vim, preguei, agora faça a sua parte, mate-os. Mais ou menos isso que Jonas sentia no coração. E o Senhor vem para ele e pergunta: Jonas, é razoável a sua ira? Claro que é. Eu já preguei. Eles eram pecadores, agora que vem o juízo. E o Senhor não faz nada. É disso que eu estava falando. Por isso que eu fugi da sua presença. Por isso que eu não queria. Por isso que eu preferi ir para Tarsas e não vir para cá. Aí Deus, pacientemente, como deve ser todo missionário, vem ao encontro de Jonas, dá aquela experiência do pezinho, da árvorezinha que cresce e ele descansa debaixo dela, e depois ela morre rapidamente, para que ele possa entender: Jonas, você está chorando por causa de uma florzinha, de uma erva que cresceu de ontem para hoje e cumpriu todo o propósito da vida dela, era só para te esfriar a cabeça uma tarde, era só isso. E eu não me compadecerei de 120 mil homens e mulheres que não sabem discernir a mão esquerda da mão direita ou a direita da esquerda. Qual a diferença entre Jonas e Caim? Jonas conversa com Deus. Jonas responde. E se estava com raiva, se estava certo, se estava errado, não é essa a questão, querido. A questão é: responda ao Senhor. Abra o coração. Se você está certo, de alguma forma, você vai crescendo com Deus. Se você está errado, vai sendo transformado, mas não feche o coração. Olhando pela janela da ceia do Senhor, nós encontraremos uma mesa em que o Senhor conversa com os seus. A ceia é um memorial.
uma parada para celebrar a missão. Desde quando o Senhor se envia a conversar com o homem no jardim, e ele vem caminhando e ampliando a sua revelação, e o Filho se manifesta e foi crucificado desde lá. Agora, de alguma forma, nós temos um momento, uma parada para celebrar a missão. Fazer discípulos, os confins da terra, enviar, servir, tudo isso tem um momento de avaliação. Desde a criação, primeiro dia, ele viu que tudo era muito bom, ele para e avalia. Segundo dia, tudo era muito bom, ele para e avalia. E quando chega no sexto dia que cria o homem, ele fala que é muito, muito bom e ele descansa. De alguma forma, aquele momento da ceia, querido, Jesus e os discípulos, colocando, implantando, ensinando os discípulos um memorial. É um momento de avaliação, de celebração. Porque tudo que havia sido planejado, havia alguns detalhes, os piores, para se concluir naquela noite. De quinta para sexta-feira, até a crucificação, morte, a ressurreição. Mas Jesus estava ali com os seus discípulos, com aqueles que ele discipulou. Quantos ouviram Jesus? Milhares, centenas de milhares talvez. Mas o momento da celebração era ele e os 12. Porque foram 12 que caminharam realmente junto com ele. 12 realmente tinham compreendido, pelo menos deveria ser 12, né? 12 foram ensinados todos os princípios do reino de Deus, tudo que estava para acontecer, todo o propósito de Deus seria através deles para que os confins da terra fossem atingidos. Aquilo era parte da missão que Deus dá agora através do Senhor Jesus aos 12 que dariam a igreja, que chegaria a você e eu, para estarmos numa cidade multicultural, como é Montreal. Eu gostaria muito que nós orássemos pensando nisso. Nessa avaliação que ele está fazendo ali, queridos, eu quero te desafiar como LPN, como luz para as nações, a orar. E falar, Senhor, eu quero um discípulo não brasileiro na minha estado aqui. Se tem tantas nacionalidades aqui, se eu estou aqui aprendendo pelo menos 2 línguas, você vai ter que se virar e aprender para sobreviver. Raquiticamente. Para que isso, querido? Por que você vai aprender 2 línguas a mais? Por que você está numa cidade multicultural como Montreal? Olhando pela janela do reino de Deus. Qual o seu papel nesse negócio todo? Qual dos 12 é você? Não me seja um traíra no meio desse processo, em nome de Jesus. Eu quero te desafiar a orar. Eu não sei se Deus vai fazer isso em 1 ano, 2, 3, 10, em 50 anos, mas o desafio hoje é orar, Senhor, eu quero celebrar. A ceia vai ser profundamente celebrada por você um dia. Quando você estiver celebrando-a junto com alguém que você, como missionário, uma extensão do reino de Deus, como alguém que entendeu o propósito nessa terra multicultural, estiver celebrando-a com alguém e de alguma forma você discipulou, você abençoou, de alguma forma aprender a 2ª, a 3ª língua, vai ter esse reflexo para a eternidade, ou não. Ou vai ser só uma língua morta no seu caixão daqui uns dias. Quero desafiar isso. Senhor, eu quero em nome de Jesus, ao longo da minha vida, Senhor, cear no contexto missionário que o Senhor me colocou. Gostaria que você pensasse nisso. Alguém por quem você deu a vida. Jesus estava ali ceando com ele, dizendo, olha, esse cálice é o meu sangue, esse pão é o meu corpo, eu dou a vida por você. Pastor, eu vou ter que morrer? Vai, querido.
Cada pessoa que nós vamos trabalhar, que nós vamos envolver de verdade, teremos que morrer de alguma forma. É simples assim. Ou Jesus morria e fazia sentido tudo que Deus começou lá no Gênesis, ou ele não morria e aí tudo ficaria. Ele foi enviado e agora ele está celebrando a missão cumprida, queridos. Tanta coisa que tinha para acontecer ainda, mas naquela hora da avaliação, a avaliação com Deus é assim, sempre positiva, sempre profunda, sempre ampliando. A avaliação com Deus é assim, sempre ligando com o Pai. A avaliação é assim, estimulante, responsável, colocando na mão deles responsabilidade. Vocês, cada vez que comerem, que beberem, celebrarão, relembrarão a minha morte até que eu venha. E aí, o que eu quero dizer para você é que Deus conta com você como contava com Jesus. Pastor, está exagerando. Não. Se Jesus ouvisse o diabo, com tudo que ele tentou fazer desde bebê, de matar todas as crianças abaixo de 2 anos, de no deserto tentar fazê-lo desviar-se do seu alvo. Se em qualquer etapa do caminho Jesus desse ouvido a qualquer possibilidade, qualquer desculpa seria interessante. Como toda desculpa é. Toda desculpa é interessante, pelo menos para quem deu. Ele podia dizer: meu pai morreu, a carpintaria está abandonada. Meu pai morreu, minha mãe está viúva, meus irmãos são tudo malucos, nenhum deles se converteram. Pelo menos antes da ressurreição. O povo de Israel precisa de um líder, eles precisam de um homem como eu, que possa livrá-los da mão dos romanos. Eu sou muito jovem, tenho apenas 33 anos. A mãe era viúva, os irmãos não tinham se convertido. Não sei, qualquer motivo que ele desse, seria o motivo. Qualquer motivo que você der, querido, para passar toda a sua vida em Montreal e não se envolver de maneira nenhuma com missões, será ouvido. Ok. Sua ficha será pega e guardada no arquivo que tem que guardar. Mas o projeto, o sonho, a grandiosidade, a grandeza, a largura, a altura, a profundidade do que se vê pela janela da ceia do Senhor, de alguma forma fica limitada. Deus conta com você como contava com Jesus. O diabo queria desviá-lo do caminho da obediência, mas ele foi obediente até a morte de cruz. E Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo nome, e ao nome de Jesus se dobrará, quer você pregue ou não, quer você se envolva ou não, todo joelho dos que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará: Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Fique de pé comigo.